Muito boa tarde, José Monteiro. Muito obrigado por ter aceitado este convite para participar neste freerunning especial, que tem o seu nome, José Monteiro. José Monteiro é natural de Lustosa, onde nasceu há 67 anos e onde vive. Começou a correr apenas aos 50 anos. Das corridas 10 km passou para as meias maratonas, das meias maratonas passou para as maratonas, faz trails, faz léguas, portanto faz corridas de distâncias muito diversificadas. É uma presença assídua nos pódios do seu escalão, mas também, em termos de classificações gerais, tem também sempre um destaque muito especial. É inevitável começar por lhe perguntar porque é que surge e como é que surge a corrida aos 50 anos de idade. Antes de mais, boa tarde, é um prazer estar aqui. Portanto, como eu, na altura, dos meus 16 aos 45, fumei e fumava com bastante frequência. Houve uma altura em que já me sentia um pouco cansado, então decidi deixar de fumar. Não foi fácil, eu tinha mais ou menos 45 anos e como todos os fumadores e ex-fumadores sabem a dificuldade que é deixar de fumar, e quando deixei de fumar fiquei estressado, era insuportável. Portanto, tinha que conseguir um escape para aquilo, e a minha ideia foi meter-me no ginásio aqui de Lousada, né? Pratiquei todo o tipo de ginásio, piscinas, durante 5 anos. Chegou um momento em que já não me satisfazia, já queria mais. E um dia subi as escadas das piscinas e vi lá um cartaz onde dizia Grande Prémio da Vila de Lousada. Aquilo deu-me cá uma volta e eu disse, não, vou experimentar fazer uma corrida. Por sinal, tenho aqui o dorsal dessa dita corrida, está aqui, como podem ver, o meu primeiro dorsal. 535. Da minha primeira corrida, cá está, Grande Prémio de Atletismo Vila de Lousada. Isso é uma relíquia, não é? É. Esses dorsais ainda eram plastificados, eram em cartolina e plastificados. Olha, era uma maravilha para os dias de chuva. E como é que foi essa primeira experiência dessa corrida? Olha, foi surpreendente porque ninguém me conhecia e portanto, na altura teria cerca de 200 atletas, tanto, não é? E eu fiquei mais ou menos a meio. Portanto, foi uma surpresa para muita gente quando viram que fiquei à frente de muitos atletas que já praticavam isto há vários anos. Portanto, logo a seguir fiquei todo entusiasmado e inscrevi-me logo na de Paranhos, no Porto. Também correu muito bem e a partir daí foi sempre a andar. Participei em todas as corridas. Estávamos a falar de provas de 10 km, esta da Vila de Lousada e de Paranhos, depois começa a fazer meias maratonas. A minha primeira meia maratona foi em Cortegaça, fiz um tempo já naquela altura, 1h14, né, que era impensável também, já para muitos atletas, e a partir daí... E para muitos atletas muito mais novos. Claro, muito mais novos, sim. Muito mais novos. Eu ficava sempre na ordem dos 20 primeiros em qualquer corrida. Entretanto, passa para as maratonas e chega a fazer uma das maratonas mais emblemáticas da Europa, provavelmente uma das duas maratonas mais emblemáticas da Europa, a Maratona de Londres, juntamente com a de Berlim, serão provavelmente as maratonas mais importantes, e chega a Londres e faz 2 horas e 41 minutos, o que é absolutamente extraordinário para um atleta veterano. Que significado é que esta prova teve na sua carreira, no estímulo para continuar? Oh, nesta maratona, salvo erro, era a 7ª ou 8ª maratona que eu fazia. Portanto, o único significado que tirei desta maratona, primeiro porque é um ambiente espetacular. Em Londres vivem as maratonas como se vive um jogo de futebol, não é? Mas o que fica dali foi o resultado, realmente, porque tive outras maratonas em que tive outras experiências e que adorei e gostei mais ainda. A minha primeira foi em Guernsey, também em Inglaterra, né? Uma ilha, em que fiquei em segundo da geral. Da geral? Da geral, sim. E, portanto, a nível de classificações, tive outra em Ourense, em Espanha, que também fiquei em quarto da geral. E fiz a de Jerusalém, em Israel, que fiquei em quinto da geral. Portanto, isso foram as melhores classificações que tive. A maratona que eu gostei mais foi a de Atenas,
que termina no Estádio Olímpico, como toda a gente sabe. Não é? Como é que prepara uma prova desta dimensão e para correr a este nível? Olha, eu, para chegar a este ponto, primeiro é preciso gostar muito do atletismo. Segundo, é preciso ter um espírito de sacrifício tremendo. E depois temos que ser muito rigorosos, não é? Em tudo que fazemos, nos treinos, no descanso, na alimentação, em tudo. Depois os resultados aparecem. Não é? Agora, claro, para preparar uma maratona exige um método de treinos que chegamos a ter dias de 3 horas e meia de treino. Está a falar de treinos, eu lembro-me também de treinadores. Tem treinador, aconselha-se com treinadores, vai ouvindo algumas dicas e vai-se adaptando às dicas que vai ouvindo, conhece o seu corpo, obviamente. É o seu próprio treinador ou tem algum conselheiro externo? Não, sou o meu próprio treinador, pesquisei algumas dicas pela internet, portanto, li alguns livros de maratonistas e sigo mais ou menos os métodos deles. Portanto, sobretudo temos que ser rigorosos, mas isso é como tudo na vida, não é? Planear e cumprir o planeado com rigor. Eu corro todos os dias do ano, em dias de batizados, casamentos, todos os dias tenho que correr, dias de Natal, dias de Páscoa, sempre. Independentemente das condições, do calor, do frio, da chuva, calor, do vento? Tudo, sempre. Tenho que correr todos os dias. Não há dia de descanso? Não. É todos os dias, 7 dias por semana? Mesmo na véspera das corridas tenho que fazer 20 minutos, mais ou menos de manhã. É o dia que treino menos. É só um treino com 2, 3 retas e nada mais. Quando parte para uma corrida, o objetivo não é o convívio, não é a participação, para quem faz esse esforço todo, para quem está focado dessa forma, não é já só o convívio e a participação, há outro foco. Ainda hoje, pode já ser um vício, mas ainda hoje chego sempre um quarto de hora, 20 minutos antes das partidas e tento partir sempre à frente, o mais à frente possível, porque o meu objetivo é chegar sempre aos primeiros lugares. E, portanto, o objetivo é partir e não ter gente a perturbar-lhe as primeiras centenas de metros, que acontece muitas vezes, para quem parte lá atrás, obviamente tem alguma dificuldade em impor desde o início o seu ritmo. Mas ganha-se sempre ali 1 minuto, 1 minuto e meio, à vontade, numa partida. Ou partir mal ou partir bem. Claro. Que depois é muito difícil recuperar esse tempo. E para quem tem o objetivo de chegar ao pódio, obviamente... 1 minuto faz toda a diferença. Muita diferença. Sobe inúmeras vezes ao pódio no seu escalão, e não só no seu escalão, como vimos, em provas de 10 km, maratonas, meias maratonas. De todos esses grandes resultados que já fez, quais são aqueles que têm mais significado, quais são aqueles que destaca, que o marcaram mais? Como já tinha dito, a maratona que marcou mais foi a de Atenas, não é? Pelo menos adorei mais. Mas depois tive o caso da de Jerusalém, que foi muito curioso, que cheguei à partida, tinha aquelas tendas para nos equipar e eu fui para a tenda normal de todos os atletas e fizemos a corrida e quando cortei a meta em quinto lugar, meteram uma fita com o crachá com o quinto lugar e veio uma senhora que disse: Onde vais? Eu disse: vou ali para a minha tenda, que é lá que tenho as minhas coisas. Ou então faz o favor, vais buscar as tuas coisas, que a tua tenda é esta, a tenda VIP. Disse: isso valeu a pena. Temos assim coisas engraçadas. Muito bem. Portanto, já fez muitas vezes também maratonas em Portugal. Falou em maratonas no estrangeiro, mas já correu... Em Portugal só fiz no Porto. Só fez no Porto? Só. O Porto tem alguma coisa de diferente? O rio, o mar? Ou o Alcatrão é igual em todo lado? Não, as provas não são iguais em todo lado. A do Porto é uma boa maratona também, mas como eu já tinha mais de 50 anos, na altura comecei a fazer maratonas e decidi não repetir maratona nenhuma, não é? Pelo menos para conseguir fazer ou conhecer o mais países possíveis, porque eu fazia uma maratona por ano.
se começasse a repetir maratonas em países, fazia muito menos maratonas. Eu queria conhecer mais países. Associa então as maratonas também ao turismo, não é? Sim, sim. É sim. maraturista. É. Eu nunca vou com menos de 5, 6 dias, não é? Para nenhuma maratona. Não. Vou mesmo com o espírito de turismo. E vou sempre a países diferentes, procuro ir sempre a países diferentes. Ainda hoje já não consigo fazer maratonas, não é? Depois do acidente que tive, fraturei a coluna, a partir daí fui proibido de fazer maratonas, mas ainda faço meias maratonas e continuo com o mesmo espírito. Vou sempre a sítios que nunca fui. No caso este ano fui a Praga, para o ano vou a Chipre, portanto vou sempre a países diferentes. E entre o pelotão da frente dos veteranos, já se conhecem todos muito bem, pelo menos aqui no Norte e nas provas no Norte. Quando chegam a uma corrida, começam a olhar à vossa volta, começam a ver quem é que está, já conseguem adivinhar os lugares do pódio ou ainda há sempre espaço para algumas surpresas? Não, é muito difícil haver surpresas. Geralmente, quando chegamos a uma prova, vemos logo mais ou menos quem é o primeiro, o segundo e o terceiro, geralmente. E é difícil de falhar. Correr ao mais alto nível como corre, com o volume de treinos que tem e com a carga que isso traz em termos fisiológicos, com a idade que obviamente tem, em que a regeneração não é obviamente igual aos 20 anos, as lesões são praticamente inevitáveis e certamente já o assolaram muitas vezes. É verdade. Quando isso acontece, é um atleta disciplinado, isto é, cumpre rigorosamente aquilo que o médico, que o fisioterapeuta lhe vão dizendo, ou é um atleta muito indisciplinado e sempre disponível para transgredir e ir sempre um pouco mais além do que aquilo que lhe dizem para fazer? Isso é verdade. É preciso dizer agora a verdade. Nesse aspecto não sou exemplo para ninguém. Costumo dizer até com ramas amarrados consigo correr. É verdade, corro muitas vezes com lesões, que é mau, que não devia, mas o corpo pede e eu tenho que fazer. E a família? Apoia ou reage? Já ignora. Já não vale a pena. Com, no fundo, o sucesso que tem, e obviamente é um sucesso absolutamente assinalável, começou a correr aos 50 anos. Se tivesse começado a correr em criança, o que é que a sua força, a sua determinação, a sua genética, onde é que o podia ter levado? Olha, portanto, eu comecei muito novo a participar no desporto. Aliás, fui fundador não sei se sabe, mas fui fundador da Associação de Lustosa, né? Em 1980, salvo erro. Portanto, e a partir daí começámos a inserir algumas atividades. Tínhamos o futebol, depois começámos a meter o futebol infantil, depois começámos a meter o atletismo com crianças e eu era o treinador naquela altura, portanto tirei um curso no Porto e dava assim umas aulasitas aos miúdos e começava a correr com eles também, não é? Portanto já comecei, vem daí o gosto pelo atletismo. Mas eu propriamente andar a correr na estrada naquela altura era muito difícil, porque éramos muito criticados, sobretudo nas aldeias. Portanto, mesmo naquela altura os atletas ou se metiam nos clubes e andavam nas pistas, nos seus sítios fechados, nos cortamatos e nos seus espaços, porque na rua primeiro havia poucas provas de estrada, ou nenhuma. E se andássemos a correr na estrada éramos criticados por toda a gente, pela construção civil, pela agricultura, diz, se viesses para aqui não tinhas a folia que tinhas, portanto éramos criticados constantemente. E às vezes fazia um treinozito, era mais à noite, ou andar mais pelos montes, mais às escondidas, porque era muito difícil correr naquela altura, sobretudo nas aldeias. Não é? Que títulos ainda lhe faltam conquistar? O que é que ainda procura conquistar que ainda não conquistou? Para mim, chegar a um pódio, hoje, chegar a um pódio nem que seja em terceiro lugar, para mim é o objetivo. Tenho que acabar uma corrida e ir a um pódio. Muito bem. Para terminar, quais são as maratonas ainda que tem em foco fazer nos próximos tempos? Maratonas, não. Meias maratonas? Meias maratonas, penso fazer sempre enquanto as pernas puder. Muito bem.
José Monteiro, vamos nos encontrar nas corridas, Sim. obviamente que antes da partida, não é? E depois da chegada, porque eu durante esse percurso não consigo acompanhar. Parabéns e muito obrigado por participar neste Freirunning. Olha, deixe-me dizer já agora, porque não tive a oportunidade de lhe dizer, é um prazer tê-lo como vereador aqui de Lousada. Muito obrigado. Foi uma sorte para todos os esportistas aqui de Lousada tê-lo como vereador e espero que continue. Faz um excelente trabalho e, em meu nome e de todos os atletas, muito obrigado. Eu que agradeço.